Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo de número 7, que diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia ao céu, as tuas mãos, por favor, vamos orar. Peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e bom Pai, meu Deus, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, nós te louvamos, meu Deus, e nós te agradecemos pela oportunidade em aqui estar, meu Deus, na tua casa, na tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu povo, pelos teus servos, pelas tuas servas, pelos ouvintes da tua palavra, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Meu Deus, alcança cada vida, cada alma, meu Deus, agindo de uma forma gloriosa, de uma forma especial, meu Deus, no coração desta vida, desse necessitado da tua palavra. Abençoa, meu Deus, essa campanha que nós estamos iniciando nessa noite. Abençoa, meu Deus, o primeiro dia da campanha de unção com óleo. Meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza, eu tenho fé, como instrução do teu Espírito Santo, meu Deus, que todos aqueles, meu Deus, que forem ungidos, que fizerem essa campanha conosco, meu Deus, o céu irão receber o grande livramento, meu Deus, dessas pestes, meu Deus, que estão espalhadas sobre a terra. Senhor, guarda o teu filho, a tua filha, meu Deus, protege, Senhor, com as tuas mãos santas, com as tuas mãos benditas. Toma frente, Senhor, desse culto. Abençoa esta campanha, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, que palavra gloriosa é essa que o Senhor, pela misericórdia, Ele concede a nós. Na verdade, o nosso versículo seria apenas o 13, onde expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, antes de nós entrarmos aqui neste versículo, que é o versículo base da nossa campanha, eu quero falar para a igreja, que Jesus, ele, como está no capítulo 10, do Evangelho de Mateus, também no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e aqui no capítulo 6, a Bíblia fala acerca da missão, que Jesus ele dá aos seus discípulos. E veja que esses discípulos, melhor a gente entender, que eles não eram homens, que eles não eram doutores,
não eram teólogos, nem mestres em teologia, eles não tinham conhecimento, né, de nada assim que pudesse diferenciá-los dos demais. E nós observamos que esses homens eram apenas meros trabalhadores, né, que viviam ali à margem, né, na praia do mar, ali consertando rede, fabricando rede, lavando rede, barcos. Eram pescadores, né, eram homens assim que para os judeus, né, para os escribas, para os fariseus, os doutores da lei, esses homens não chamavam a atenção deles em hipótese alguma. Esses doutores passavam e nem olhava para eles, né? Aqueles homens eram desprezíveis aos olhos dos doutores da lei. Porém, uma coisa que é interessante, que o olhar de Jesus Cristo é diferente do olhar dos homens altivos, né? Dos homens soberbos, dos homens prepotentes, né? O olhar de Jesus é diferente. Jesus, ele olha e ele enxerga aquilo que essa classe de pessoas não enxerga, né? Uma vez, certa feita, eu fiz um congresso lá em São Paulo e eu coloquei o tema dizendo que olhos todos têm, mas poucos são os que veem. Com base nesse tema, nós falamos acerca disso, e esses homens não eram nada para aqueles homens letrados. Porém, um dia, a Bíblia mostra lá no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que depois que Jesus ele é levado pelo Espírito Santo para ser provado ali, tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites, quando Jesus estava em jejum, acabando o processo de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele vai escolher então alguns homens para que pudessem ser seus discípulos. Interessante meus irmãos, que Jesus, ele não começa a sua trajetória, ele não começa a buscar homens em Jerusalém, ali na porta do templo. Jesus, ele não procura nenhuma faculdade teológica em Jerusalém ou em alguma outra cidade grande. Jesus, ele não fica ali na porta de alguma faculdade esperando sair os alunos ali com becas, ali com os seus diplomas de teologia, com os seus anéis. Jesus, ele não olha para essa situação. A Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, ele faz o oposto, ao contrário. Jesus, ele vai para os lugares mais longínquos, é como se fosse para os valados, é como se ele fosse para os cegos, é como se ele fosse para os coxos, para os mancos, para aqueles que são desprezíveis aos olhos desses doutores. Jesus, ele vai, e Jesus, ele então começa a ver aqueles homens trabalhando com rede, e Jesus diz: deixa, vem e me segue. Jesus procura outro trabalhando no barco, consertando, lavando o barco, e Jesus olha e diz: vem, me segue. E automaticamente eles vão deixando. Jesus chama o pescador e diz: vem, me segue. E começa a seguir a Jesus aqueles homens. De repente a Bíblia diz que Jesus passa pela alfândega, e Jesus vê um homem chamado Levi, que traduzido é Mateus. E Jesus diz, né, que a Bíblia diz que aquele homem era cobrador, estava trabalhando, cobrando impostos. E Jesus diz para Levi, ou Mateus: deixa, vem e me segue. E aquele homem deixou ali o seu lugar, largou a sua cadeira, a sua mesa, e aquele homem abandonou o seu trabalho e seguiu Jesus. A Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, ele vai escolher 12 homens. Interessante que o capítulo de número 15 do Evangelho de João, a palavra de Deus diz lá, o Senhor Jesus, ele revela que não foi nós que o escolhemos a ele, mas ele nos escolheu e nos nomeou. Então observa a igreja de Deus, presta bem atenção que aqui estamos hoje.
Porém, nenhum de nós escolhemos Jesus, porque até mesmo nós não o conhecíamos. Como que nós iremos escolher alguém que nós não vemos? Mas todavia ele se manifestou de alguma maneira, por intermédio de uma palavra, de uma revelação, de uma profecia, de um louvor, de um culto. Jesus se manifestou e apontou para nós e diz: eu te escolho, tu és meu, vem, levanta do teu lugar e me aceita e me segue. Jesus chama a irmã: vem, levanta do teu lugar, me aceita e me segue. E assim Jesus vai chamando, e aqui nós estamos. Observa uma coisa, é interessante, amados, que Jesus, ele não chamou homens, doutores, mestre. Por quê? Porque Jesus, a obra, presta bem atenção, a obra de Jesus não é feita segundo a sabedoria, segundo a inteligência que nós possamos ter. Veja que são poucos os juízes, são poucos os advogados, são poucos os homens letrados que servem a Cristo. A maioria dos que servem a Ele, muitos às vezes não sabem nem ler, muitos não sabem nem orar, muitos não conseguem nem falar de uma maneira correta. Mas presta atenção, Jesus, ele tem o poder pelo seu Espírito Santo, como ele fez com a minha mãe. Minha mãe nunca estudou e ela aceitou Jesus na década de 70, e ela disse: Senhor, eu não sei ler, mas eu quero que o Senhor me ensine, porque eu não quero ser enganada, eu quero aprender a tua palavra. Meus irmãos, ela não escreve, mas você vê ela ler, é como se fosse eu, como qualquer um de nós. Ela não escreve, for para ela escrever ela não consegue, mas ler, ela lê tranquilo como qualquer um de nós, respeitando ponto, vírgula, naturalmente, e entende o que ela lê. Eu pergunto, isso não é um milagre? É milagre, é Jesus que faz isso. Tem pastores do nosso ministério em São Paulo que nunca estudaram, e na hora de pregar alguém lê o texto, senta, e o rolo desce e prega, que você olha e fala: como que pode? O que é isso? É mistério, é poder de Deus, é Deus que faz, é Deus que age. Talvez você está aí sentado, ocupando um lugar, e você olha para você e diz: eu gosto muito, eu queria, só que eu não sei, eu não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento. Eu quero dizer, presta bem atenção, você só precisa crer, você só precisa confiar, porque as demais coisas fará o Espírito de Deus na tua vida, por intermédio da fé. Tudo é possível, diz a Bíblia, aquele que crê. Veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, se você ler lá o capítulo 1, se você ler o capítulo 1 de Gálatas, você vai ver o apóstolo Paulo, ele dizendo que o evangelho que ele aprendeu, né? Saiba que o apóstolo Paulo é um homem muito culto, um homem muito temente a Deus, né? Ele diz que ele é imitador de Cristo, e que nós sejamos imitador dele como ele é de Cristo. Observa uma situação que é interessante, que Paulo, ele era um homem muito culto, é um homem letrado, é um homem poliglota, é um homem que vivia, diz a Bíblia, ali aos pés do venerável doutor da lei chamado Gamaliel. Paulo era um homem fariseu que vivia ali seguindo a lei, ponto, vírgula, à risca. É um homem que foi utilizado ali na sua função acerca da lei de uma maneira tremenda. Só que quando ele conheceu Jesus, lá no capítulo 1 de Gálatas, a palavra de Deus vai dizer que o evangelho que ele anunciava, o evangelho que ele pregava, que ele anunciava ao povo, ele não havia aprendido em Jerusalém, ele não havia aprendido com os apóstolos, mas o evangelho que ele havia aprendido
ele aprendeu quando ele estava no deserto, ele aprendeu tudo por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que revelou a ele. Ou seja, a sabedoria, o conhecimento que ele tinha, ele lançou, ele despojou dele, ele tirou, deixou para trás todo o conhecimento, e ele agora absorve a palavra, o pão vivo que descia do céu sobre ele, a palavra poderosa que estava agora surtindo um efeito na sua vida, a qual ele estava se alimentou ali por alguns anos, e depois que ele estava alimentado, então ele saiu para pregar, para anunciar toda a vontade de Deus. De igual forma aconteceu com João o Batista, que a Bíblia diz que ele viveu no deserto, e João Batista, ele alimentava de mel e de gafanhotos, ele vivia só, até que chegou o dia, o momento dele se apresentar ao povo. E quando João Batista foi se apresentar, ele não foi em Samaria ou Samaria, ele não foi em cidade grande, em Jerusalém. A Bíblia diz que ele se apresentou no deserto da Judéia, e ali no deserto da Judéia ele começou a pregar a palavra, e a Bíblia diz que todos de Jerusalém, da cidade adjacente do Jordão, todos iam ouvir João Batista pregar. E qual era a palavra que João Batista pregava? Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista no deserto da Judéia. Ele dizia para que todos se arrependessem, que todos se convertessem, porque o reino de Deus havia chegado à terra. Então, para Deus, o Senhor, fazer a obra, Ele não precisa da nossa intelectualidade, Ele não precisa da nossa sabedoria, Ele não precisa que nós damos ajuda a Ele, mas que tão somente nós confiamos. Uma ocasião, quando estava abrindo o nosso ministério lá no Paraguai, tinha uma missionária que já dorme em Cristo, e essa missionária, ela foi enviada para o Paraguai, e ela não falava espanhol, nunca havia falado, estudado, e então, chegando lá, ela tinha que fazer a obra. Inclusive a igreja lá que ela fundou, né, eu dirigi cerca de 3 anos a obra lá em Assunção, no Paraguai. Ela foi a precursora, foi a que abriu o trabalho. E interessante a história dela. Quando ela chegou na casa de uma irmã que a hospedou para dar início no trabalho, ela ficou no seu quarto trancada 3 dias, e a dona da casa batia na porta para dar comida a ela, para dar água, café, janta, e ela não abria, ela não saía para fora, ela ficava dentro do quarto, noite e dia, dia e noite, noite e dia, 3 dias e 3 noites, orando, pedindo a Deus, que o Senhor a enviou naquele país, mas ela não conhecia a língua, e ela precisava aprender, ela precisava falar, porque ela tinha uma missão, ela precisava ganhar alma para Jesus, mas falando em português, ninguém ia entender, ninguém ia dar ouvido a ela, ia ignorá-la. Meus irmãos, quando foi o 3º dia, as pessoas pensaram que ela estava passando mal, só ouviu ela sussurrando lá dentro do quarto. Quando chegou o 3º dia, ela abriu a porta e saiu, e já saiu saudando os irmãos em espanhol, e falando em espanhol, e fez uma obra. De lá foi para Bolívia, outros lugares, enfim, tremendo o que Deus fez por intermédio da vida dela. Ou seja, como eu falei, Deus não precisa do nosso conhecimento, da nossa sabedoria. Então somente que nós nos tornamos a Ele e dizemos: Senhor, aqui nós estamos, cumpra em nós a tua vontade. Observa lá no capítulo 6, capítulo 6 de Isaías,
Quando Isaías ele vê os céus abertos, ele vê o Senhor no seu trono, ele acha que ele vai perecer, que ele vai morrer, porque ele está vendo o Senhor assentado no seu trono, e ele sabia que o homem nenhum mortal poderia ver a glória de Deus e ficar vivo. Só que interessante é que a Bíblia vai mostrar para nós que um serafim com uma tenaz, com aquela tesoura, né, de pegar ferro quente, brasa, ele pega ali do altar uma brasa viva, e a Bíblia diz que ele chega sobre Isaías e coloca ali na sua língua, coloca na sua boca aquela brasa. Então ele diz para Isaías: olha, os teus pecados passaram de ti, porque Isaías havia dito que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas o anjo toca nele e diz: os teus pecados passaram de ti, você está limpo, você não tem mais pecado, os teus pecados foram limpos. Isaías fica feliz, ele fica alegre. Só que interessante é, está limpo, os pecados passaram. Por que você não pode fazer a obra? Porque eu sou pecador. Por que você não pode fazer a obra? Porque eu vi Deus que eu vou morrer. Então peraí, deixa eu te limpar, deixa eu te dar mais uma chance, você não vai morrer, você está limpo, você está agora como Deus quer, está pronto para fazer a obra de Deus. Então vamos ver se Isaías está pronto para fazer a obra de Deus. Daqui a pouco há um brado no céu, daqui a pouco uma voz brada no céu e diz: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E agora, a voz, presta atenção, a voz foi dita para Isaías: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, ele ouve, sabe que ele está limpo, que ele está pronto, então ele olha para os céus e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, ele recebe o chamado de Deus, ele olha para o seu pecado, desanima por causa do seu pecado, mas o Senhor limpa ele do pecado, torna ele um novo homem, e agora dá a ele uma missão que era pregar a palavra de Deus à casa rebelde de Israel. Isaías agora ele vai não com a palavra dele, mas ele vai com a palavra de Deus. Foi assim com o profeta Ezequiel. Qual de nós que não sabemos, lá no capítulo 2, quando o Senhor chama Ezequiel e diz para Ezequiel: Ezequiel, eu vou te enviar, Ezequiel, a um povo, não é um povo qualquer, um povo comum, mas eu vou te enviar um povo de coração duro, eu vou te enviar um povo rebelde, eu vou te enviar a uma nação, não uma nação estranha, porque se fosse uma nação de língua estranha, fosse uma nação de um povo estranho, certamente eles dariam ouvido a você. Mas eu vou te enviar, Ezequiel, a casa rebelde de Israel, um povo com coração duro, semblante obstinado, um povo de duro a servir, mas eu te farei mais duro do que eles, e o que eu mandar você falar, você fala. Está vendo, meus irmãos, como que é a vida do profeta? Ele está pronto à mercê daquilo que Deus fala. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui, nesse versículo que nós lemos, do capítulo 6 de Marcos, depois que Jesus escolhe os seus discípulos, Jesus vai fazer eles entenderem a obra de Deus. Jesus vai colocar eles ao redor, direita e esquerda, eles vão seguir, eles vão caminhar com Jesus, eles vão ver a obra, como que é? Eles vão ficar felizes de ver Jesus repreender demônios, eles vão ficar felizes de ver Jesus curar enfermos, eles vão ficar felizes de ver as maravilhas, os milagres de Jesus. Só que o mistério não vai ficar só naquilo de ver, eles não vão ficar só vendo Jesus fazer, porque o tempo de Jesus ia chegar.
Jesus ia voltar, Jesus ia ascender ao céu, ele ia voltar do lugar de onde ele veio, ele ia retornar para o céu. Preste atenção que os discípulos aprendem, chega agora esse versículo de número 7 do capítulo 6 de Marcos, e a Bíblia mostra que Jesus chama os 12, Jesus chama todos eles, ele se coloca diante de Jesus, e Jesus vai fazer 6 grupos de 2. A Bíblia diz que Jesus começa a separar de 2 em 2 para enviá-los. E observa, amados irmãos, que quando Jesus separa e vai ordenar eles ir, Jesus vai dar algo para eles que todos nós que aqui estamos, nós necessitamos, nós precisamos para fazer a obra de Deus. Sem isso aqui, nenhum de nós conseguimos fazer a obra de Deus. Não adianta a gente vestir de crente, não adianta a gente pegar uma Bíblia, não adianta a gente querer ser alguma coisa se nós não tivermos isso aqui que Jesus deu. Nós precisamos, primeiro precisamos disso aqui para depois ir. Não é ir para depois precisar. Veja bem, chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus deu poder sobre os espíritos imundos. Sabe por quê? Jesus estava mostrando para eles que eles iam ter uma guerra, eles iam participar de uma guerra, que essa guerra não era uma guerra carnal e nem sanguínea. Essa guerra não era uma guerra, por mais que ela era feita, iniciada pelos homens, só que não era a vontade dos homens, era alguém que estava dentro ou por detrás dos homens. E eles precisariam de poder para, primeiro, ver e depois repreender. Você está entendendo o mistério? Quantos de nós que estamos dentro da igreja, quantos de nós que estamos servindo a Cristo, e acontece alguma coisa, um irmão com outro irmão, uma irmã com outra irmã, acontece uma coisa com um obreiro, um ministro, outro ministro, e se brincar daqui a pouco, está todo mundo arregaçando a manga e tentando resolver o negócio no soco. Não é assim? Quantas coisas a gente já ouviu falar acerca? Eu sou crente, mas o meu braço não. Ô infeliz, e se Deus arrancar teu braço? Aonde você leu na Bíblia Jesus socando alguém? Aonde você leu na Bíblia Jesus esbofeteando alguém? É vergonhoso ouvir um irmão, uma irmã falar isso, não comigo, se não resolver do jeito, vai no soco. E se Jesus te der um sonho, mostrar você bonitinho, vestido de crente, você achando que está indo para o céu e você está descendo para o inferno, será que você vai acordar feliz? Será que você vai acordar alegre? Vendo que você está sendo enganado pelo diabo, achando que você está servindo a Deus, mas você está servindo as trevas. Lama súbia candarábia suremicanta labaia. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, que os discípulos eles viram, por exemplo, no capítulo 1 aqui de Marcos, desse mesmo evangelho, Jesus está no templo, Jesus está na sinagoga pregando. De repente, dentro da igreja, dentro do templo, da sinagoga, se manifesta o cão. Se manifesta lá dentro e fala direto com Jesus. Olha direto para Jesus e fala com ele. Jesus não questionou, Jesus não o entrevistou,
simplesmente Jesus o repreendeu e ordenou que aquele espírito imundo saísse daquela vida e voltasse para o inferno, onde era o lugar dele. Todo mundo que estava ali dentro olhou para Jesus e ficou maravilhado, e começaram a comunicar: que doutrina é essa? Que poder é esse? Nós nunca vimos ninguém com poder, com uma autoridade como essa. Então Jesus estava mostrando que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, como Paulo fala no capítulo 6 de Efésios. Então deixa eu concluir aqui essa situação. Então, por nós não termos poder sobre os espíritos imundos, por nós não termos visão, não temos entendimento, quando o irmãozinho pisa no pé do outro, se brincar ele já dá um rodo, se brincar ele já dá um soco. Não vou mais naquela igreja, porque a pessoa fez isso, fez aquilo. Ah, eu não vou em tal lugar porque aquela irmã me olhou da cabeça à planta dos pés, porque não sei quem meneou a cabeça para mim. Ah, eu não vou mais naquela igreja porque eu ouvi alguém olhando para mim e cochichando no ouvido do outro. Sabe o que é isso, meus irmãos? Infantilidade. Sabe o que é isso? Falta de fé. Falta de nós pedirmos a Deus sabedoria e entendimento. Falta de nós pedirmos a Deus poder. Poder na oração. Quando nós estivermos orando, nós repreendemos todo o poder das trevas, toda a casta de demônio, toda a enfermidade, tudo aquilo que é de se levantar contra a nossa vida. Veja que o Senhor Jesus, o nosso mestre, vivia orando, tinha vida de oração, direto estava no monte, saía do monte, ia pregar na sinagoga, fazia a obra o dia inteiro, à noite estava no monte. Só que Jesus nunca ficou livre de perseguição. Jesus nunca ficou livre de acusadores. Jesus nunca ficou livre de invejosos. Hoje a gente ora 5 minutos, alguém fala alguma coisa: ah, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu estou orando, fulano está falando mal de mim. Senhor, eu estou fazendo a tua obra, as pessoas estão me apedrejando. Senhor, eu estou fazendo, não vou fazer mais a tua obra não. Se eu estou trabalhando, o inimigo está se levantando, eu não vou fazer. Está vendo, meus irmãos, quanta ingenuidade? Está vendo quanta cegueira? Jesus, sendo Deus, ele era apedrejado, atormentado todo dia. E nós não vemos Jesus questionando: Pai, eu não vou fazer a tua obra porque eu estou sendo apedrejado. Meus irmãos, no capítulo 16, no versículo 33 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele deixou escrito lá, ele fala por intermédio de João, dizendo bem assim: olha, eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. No mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele não prega, Jesus, ele não ensina que a nossa vida nessa terra seria mar de rosa. Jesus, ele não ensina que nessa vida nós iríamos viver na bênção, na vitória, no milagre. Jesus não mostra isso para nós. Jesus não ensina isso para nós. Se você aprendeu assim, está errado. Você está correndo o risco de se desviar a qualquer momento, porque vai chegar o dia mau, vai chegar o dia da perseguição, vai chegar o dia da pedrada, vai chegar o dia que alguém vai pisar no teu pé, vai chegar o dia que alguém vai te questionar da forma que você louva, da maneira que você prega. Meus irmãos, se fosse para me olhar pelo que as pessoas falam acerca da forma que eu prego, da maneira que eu faço a obra de Deus, eu já tinha ido para o mundo ou para o inferno há anos. Mas o meu negócio é com Deus. Nós examinamos a palavra do Senhor e nós vemos que todos aqueles, como Paulo mesmo ele fala a Timóteo, que todos aqueles que desejarem seguir a Cristo fielmente, esses padecerão perseguição. Agora quer servir a Deus como se fosse um bonequinho de porcelana? Não põe a mão, não encosta, não assopra, não deixa bater. Que negócio é esse? Que tipo de crente é esse que nós somos? Não é assim não. Crente tem que ter couro grosso.
Crente tem que suportar os açoites. Olha para Cristo. Eu queria tanto ser um crente bom, queria ser igual o pastor. O sangue de Jesus tem poder. Olhe para a Bíblia e seja igual a Jesus. Seja igual a Paulo. Olhe para a Bíblia, seja igual a Pedro. Olhe para a Bíblia, seja igual a Tiago. Olhe para a Bíblia, seja igual a Estevão. Olhe para a palavra de Deus, seja igual a Apolo. Olhe para a palavra de Deus, quantos exemplos de homens excelentes que não recuaram em hipótese alguma, servindo a Deus. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa antes de prosseguir. Nós só desistimos do caminho de Deus, nós só desistimos do caminho de Jesus quando nós tiramos o olho de Jesus e começamos a olhar para as coisas materiais. Nós só desistimos quando nós deixamos de olhar para a nossa salvação e começamos a olhar para as coisas secundárias. Nós só desistimos quando nós tiramos o olho de Jesus e começamos a olhar para trás. Mas, se você levantou a mão para Jesus, o recebeu, e se você tem focado o teu olho em Cristo todos os dias da tua vida, se você tem Cristo como qualquer coisa nesse mundo, Cristo que é superior a tudo, você diz: eu não troco, eu não negocio a minha salvação por nada nessa terra, o meu negócio é Jesus, eu vou morrer com Jesus. Pode ter certeza, meus irmãos, que ninguém, que nada, nunca tirará você da presença de Deus. Mas se você infelizmente for daquele crente que olha por um prato de lentilha, que olha por um pouco de água, que olha por um pouco de trocado a mais, por umas moedas a mais, se você for aquele crente que quer trocar o que você tem por coisa maior, que você não dá conta, você tem que ser escravo para poder resolver aquele problema, você está indiciado a uma grande queda. Queridos irmãos, nós não levaremos nada desse mundo conosco, seja para o céu ou seja para o inferno. O que é do mundo ficará no mundo, e o que é espiritual seguirá conosco. Porém, observa o versículo de número 8, aonde Jesus ele ordena e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Jesus vai mandar os seus discípulos irem para fazer a missão, para fazer a obra, para anunciar que o reino dele já estava na terra, que o reino estava sendo representado por Cristo. Ele vai dizer para eles: olha, vocês não tomem nada para o caminho, vocês não levem bagagem. Meus irmãos, quantos de nós queremos fazer a obra, mas nós olhamos para as coisas que estão ao nosso derredor? Minha casa, minha família, meu cachorro, meu gato, meu gado. Jesus diz aqui, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, apenas um bordão ou um cajado, apenas, só. Ontem eu dizia para minha esposa: olha, a forma que Deus tem falado conosco, o chamado que Deus tem na nossa vida, nós não podemos nos enraizar em lugar algum. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos estar em outro estado, amanhã nós podemos estar em outro país, em outro continente. Ela dizia: é verdade. Igreja de Deus, deixa eu dar um alerta: viva para Jesus como se fosse o último dia, não se apegue a nada. Quantas pessoas estão trocando Jesus por qualquer coisa? Meus irmãos, eu sempre falei isso aqui, falo de novo. Da maneira que é o nosso compromisso com Deus, é o compromisso que Deus tem com nós, é recíproco.
Não pensa você que você é um crente meia boca, que vem na igreja uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez no mês. Que benção, eu estou cheio, vou ficar um mês agora sem vir na igreja, porque eu estou cheio da presença de Deus. Infelizmente, você pode estar cheio de qualquer coisa, de soberba, menos do Espírito Santo de Deus. Da maneira que é o teu compromisso com Deus, também é o compromisso dele com você. Não pensa que é diferente, não. Ou seja, quanto mais você buscar, quanto mais você cutucar Deus, mais você receberá de Deus. Mais intimidade, mais poder, mais conhecimento, mais unção, mais virtude nós teremos da parte de Deus. É normal nós lermos a Bíblia, ver alguma situação extraordinária e dizer: meu Deus, eu queria ser como Elias. Elias orou, o céu fechou. Elias orou, choveu. Elias orou, caiu fogo do céu, matou um general e seus 50. Elias orou, caiu fogo do céu, matou outro general e mais seus 50. Senhor, eu queria ter esse poder. Isso não foi destinado apenas para Elias, é para mim, é para você, é para qualquer um, desde que nós pagamos o preço como Elias pagou. Você está disposto a pagar o preço? Meu Deus, como Deus usava Paulo, avental, lenço, sombra de Pedro, curava as pessoas, que coisa extraordinária. Deus me usa assim. Tranquilo, Deus te usa. Mas a pergunta é: você está disposto a pagar o preço que eles pagaram? Nada que nós almejamos do céu não é de graça. Assim como tudo que nós almejamos da terra tem um preço a ser pago. Nada vem de graça. Eu vou comprar esse lenço, tem um preço. Eu vou comprar esse copo, essa taça, tem um preço. Eu vou comprar um outro carro, tem um preço. Tudo tem um preço. Você não estala o dedo e as coisas acontecem. Tem que ser pago um valor. As coisas dos céus, as coisas espirituais têm um preço a pagar. Eu quero que você entenda isso. Tem um preço a ser pago. E a pergunta é: nós estamos dispostos a pagar o preço pelas coisas do céu? Interessante é que a Bíblia vai mostrar para nós aqui no versículo 12, que então eles, saindo do lugar onde eles eram recepcionados, a Bíblia diz que eles saíam e eles pregavam ao povo que se arrependesse. Meus irmãos, veja bem, a pregação deles era que os ouvintes arrependessem. Mas arrepender do quê? Meus irmãos, arrepender dos seus pecados, porque estava sendo agora propiciado a eles, estava sendo oferecido a eles uma nova oportunidade. E qual que era essa oportunidade? A oportunidade de viver novidades de vida, a oportunidade de ter agora o reino de Deus nas suas vidas, por intermédio de Jesus Cristo, que já estava no mundo. Só que para eles terem o reino de Deus, para eles fazer parte do reino, eles precisavam renunciar, eles precisavam arrepender, eles precisavam deixar as bagagens, eles precisavam tirar as raízes da terra e colocar raiz no céu. Esse é o nosso problema. A nossa raiz está aqui na terra. Cada dia a nossa raiz está se aprofundando mais. Quando tinha que ser o inverso, a nossa raiz precisa estar para cima. A nossa raiz cada vez mais quer adentrar aos céus. Mas o que está acontecendo, meus irmãos? A gente não está vendo Deus agir como Deus agia, por intermédio do arrependimento aqui que eles pregavam, para que o povo se arrependesse. Da maneira que eles pregavam aqui, eles não estavam pregando igual a gente prega hoje. Pega a chave, receba a chave, receba a bênção, receba a vitória. Eles não pregavam isso, eles pregavam arrependimento.
Ei, mulher, você está vivendo no adultério, se arrependa, peça perdão, larga essa vida de adultério. Ei, homem, você está vivendo na cachaça, abandone essa vida do alcoolismo, se arrependa, se converta, se aproxime de Cristo. Essa é a pregação. Só que hoje se prega, os pastores se pregam, não tem problema, você está fumando? Continue fumando, pode se batizar, depois Jesus te liberta. Ah, você está bebendo? Tem que tomar 2 dedinhos na hora do almoço para abrir o apetite. Não tem problema, continue tomando, pode se batizar, depois Jesus se liberta. Isso eu ouvi há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a ir no ministério em São Paulo. Eu não era casado, vivia juntado com a minha esposa, era novo casado, começando a ir para a igreja agora. E o pastor disse: não tem problema, meu filho, pode batizar a si mesmo. Aqui não tem problema, você pode estar fumando, bebendo, pode se batizar, né? Depois Jesus liberta. Eu falei: meu amigo, mas o batismo é para remissão dos pecados. Eu vou batizar para Jesus me libertar. Eu creio na minha salvação agora. A partir do batismo eu vou continuar na vida ilícita. Não, mas Jesus perdoa. Naquela época de Moisés não tinha esse negócio. Eu falei: eu sei, mas não estamos vivendo na época de Moisés, as coisas mudaram. A gente tem um entendimento, a gente foge, eu fugi disso, nunca mais quero saber. Só que a pessoa que não tem entendimento: o pastor falou, então tá bom, vou continuar tomando minha branquinha, vou continuar vivendo a minha vida. Cadê, meus irmãos, o arrependimento? Não, o pastor falou que pode, Jesus está dizendo para se arrepender. Jesus está dizendo que um pouquinho de fermento faz toda a massa levedar. Tudo na nossa vida, preste atenção, tudo na nossa vida começa por um pouquinho, ou não? Você vai lá no prédio de 30 andares, você começa pelo 10º, pelo 15º? Não, você começa pelo primeiro. É o térreo, o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar. Tudo tem o primeiro, tudo por um pouquinho. Nada já é lá em cima de uma vez, tudo é pelo pouco. E o pecado é dessa maneira na nossa vida, tudo começa pelo pouquinho. Então, queridos irmãos, que nós possamos arrepender de tudo aquilo que não agrada a Deus. Não é para agradar eu, não é para agradar a igreja, é para agradar o Espírito Santo de Deus, pelo que está escrito na palavra de Deus. E atenta, meus irmãos, para isso. Então eles pregavam arrependimento. E o que acontecia? Mediante o povo dar ouvido, mediante haver o arrependimento, mediante ao povo renunciar à forma de viver, o que acontecia? Último versículo 13: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então você está vendo aqui o resultado da situação, você está vendo o resultado do arrependimento. Os demônios saíam, os enfermos eram curados, as pessoas eram libertas, e o reino de Deus estava se expandindo. Cada dia o número de pessoas que se chegava a Cristo era maior. Peça a Deus que o Senhor te dê, como está escrito aqui no versículo 7, que Deus te dê poder sobre os espíritos imundos. Ai não, se o espírito manifestar eu corro. Você é um crente ou você é um covarde? Tem gente que deixa de ser obreiro. Já conheci pessoas, homem, não, eu não dou conta com isso aí não sei o que, isso aí não é para mim não. Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, se beber alguma coisa mortífera, dano algum ou mal algum não lhe sucederá. Quer dizer, eu creio na palavra de Deus ou eu creio na minha força, no meu poder sobre a pessoa endemoniada?
Eu renuncio o meu poder, a minha força e digo: Senhor Jesus, toma agora a minha frente, a minha vida, e me usa e manda esse cão para o inferno, liberta essa alma. Não é eu que vou fazer nada, quem vai fazer é Jesus. É no poder dele que o demônio vai ser expulso, é no poder dele que as almas vão ser curadas. Amados irmãos, gostaria de ir além, só que as horas se foram. Que Deus, o Senhor, te abençoe, que você não rejeite o chamado de Deus, que você abra o teu coração para Cristo, e que o teu foco seja o céu, que você não olhe para ninguém. Está aí as coisas, os esculachos, está aí os crentes escorregando, dando mau testemunho, não olhe para isso. Faça a tua parte, seja um crente exemplar. É necessário que venha, diz a Bíblia, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ai dele. Que Deus, o Senhor, te abençoe, que Jesus te fortaleça, e até a próxima oportunidade. E as palmas, com alegria, bem alegre, exalta o nome do Senhor, bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos,